RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta segunda-feira, 29 de outubro de 2018. 29 de outubro, minha gente, nós temos um presidente eleito, temos um governador eleito, temos um rumo novo no país, especialmente no aspecto nação, e uma esperança, eu diria, desenfreada nesse novo comandante da nação, o capitão Bolsonaro. Se deposita demais, porque se varreu a corrupção, mesmo com tanta gente não entendendo, votando nos corruptos, ou no partido que estabeleceu a corrupção desenfreada nesse Brasil, e coisa que não se entende, mas enfim, cada um é dono do seu direito de votar naquele que acha que é a melhor escolha. Mas tantas evidências, né? Por favor, nós aqui não temos essas seitas, esta cegueira, né? O que faz tantos votos em gente que não merece, em gente que deixou o país completamente na areia movediça, completamente derrotado, desacreditado no mundo, sem nenhum investimento externo no país, todos fugindo do continente verde e amarelo chamado Brasil. É lamentável. Agora surge esta bandeira da esperança, com a proposta, inclusive, de Deus é soberano, Jair Bolsonaro, um capitão da reserva, várias vezes deputado federal, e que já há 2 anos se propôs a ser candidato à presidência da República e vingou aquela sua proposta. Tudo em função do descrédito deixado por outros governantes que levaram o país à ruína, à absoluta ruína. É triste, mas nada melhor que depois da tempestade, a bonança, a esperança de que esse país volte a navegar num oceano calmo, com céu de brigadeiro, com os horizontes melhores para todos nós brasileiros. E aqui no estado do Rio Grande do Sul é uma eleição muito disputada. José Ivo Sartori perde para Eduardo Leite, um jovem de 33 anos, que o Rio Grande vai apostar todas as fichas agora, ganhou a eleição. Sartori merecia 4 anos, por tudo que fez sem um centavo no bolso do Tesouro do Estado. Fez demais em 4 anos. Não se podia exigir mais. Não podia se exigir pagamentos em dia do funcionalismo, ministério. Não existia dinheiro, não existe. Tanto que o novo governador não fará isto. Ele vai levar 1 ano, diz que vai levar 1 ano para recuperar as finanças e o pagamento do funcionalismo. Então ninguém é milagreiro, ninguém tem a fábrica, ninguém tem a Casa da Moeda ao seu dispor. Não existe. As dificuldades impostas a José Sartori estarão continuando a partir de 1º de janeiro de 2019, sob o comando de Eduardo Leite. Ele não é um milagreiro. Ele pode ter suas propostas, ter suas visões, né, seu programa de governo, mas não inverte uma situação de cofres raspados em 24 horas, uma força de expressão. Ele vai sangrar também para endireitar o Rio Grande. Oxalá que faça isso o quanto antes. Cláudio Candiota. Olha, o governador Sartori herdou uma bomba. E as pessoas parecem que esqueceram quem quebrou o estado do Rio Grande do Sul, que foi o PT, que raspou, inclusive, os depósitos judiciais. Então, evidentemente que o governador Sartori, milagre, não poderia fazer. Eu votei no governador Sartori porque entendo que ele fez milagre. Evidente que o funcionalismo estava chateado, recebendo atrasado, mas é óbvio que nenhum governante, aliás, nenhum empresário quer pagar os salários com atraso. Mas o dinheiro pode custar uma eleição, Richard? O dinheiro não nasce em árvore. Quer dizer, o PT levou tempo para aprender isso. Eles quebraram a Petrobras, quebraram o Brasil, quebraram todas as estatais, quebraram todos os fundos de pensão, acabou o dinheiro. Faliu o país. Entendeu? O dinheiro termina. Aí o governador consegue passar 4 anos administrando uma massa falida e conseguindo realizar
obras, melhorias na segurança e tudo mais. Mas o eleitor não perdoa. Então, como aliás um discurso muito nobre do próprio governador, desejo sorte ao governador eleito, até meu conterrâneo lá de Pelotas. Espero que ele tenha sucesso, porque ninguém pode torcer pelo fracasso. Aliás, só quem torce pelo fracasso é o PT. Ok. Silvio Lopes. Mestre José Silva, eu acho que a data de ontem, 28 de outubro de 2018, é uma das 3 mais importantes do Brasil. Aliás, eu acho que não é uma das 3, é a mais importante entre as 3 delas. Por exemplo, 1822, 7 de setembro, independência do Brasil, o Grito do Ipiranga. Depois nós nos livramos do colonialismo português. Depois tivemos, em 31 de março de 64, uma intervenção militar para evitar que aqueles que hoje estão querendo implantar o comunismo aqui pudessem ter feito isso lá em 64. E, finalmente, a data de ontem, onde a esperança venceu o medo. E o Brasil, para mim, esta data de ontem é a mais importante da história da República Brasileira. Por quê? Porque ela representa, emblematicamente, uma reação da população brasileira esclarecida sobre aquilo que estava se fazendo no Brasil. Um processo revolucionário bolivariano, ou comunismo, que estava descaracterizando a cultura, a vontade do brasileiro, a tradição cívica do Brasil pela liberdade, pela democracia verdadeira, liberal. Não a democracia que o PT defende, que é como da República Democrática da Alemanha, uma democracia conduzida pelo partido. Então, para mim, ontem, a data mais importante do Brasil, de toda a história republicana do Brasil, foi esta de ontem. A população brasileira, fora a intervenção militar, teve a mobilização popular. A intervenção militar em 64 nos impediu que esse grupo agora que estava aí, estava representado lá, pudesse ter implantado no Brasil o comunismo em 64. Imagina o que teria sido no Brasil de lá para cá. Mas ontem não precisou a intervenção militar, mas precisou sim a população se unir, se mobilizar e ver que este Brasil que nós amamos, este Brasil que nós queremos, este Brasil que precisa dos seus filhos verdadeiros, reagiu. E este Brasil é o que nós queremos ver daqui para frente. O Jair Bolsonaro pode ser o que seja, mas ele representa e sintetiza o coração, o amor que nós brasileiros depositamos no verde, azul, branco e amarelo, a bandeira brasileira. Como se diz, nunca será vermelha. Tomara que os vermelhos se coloquem no lugar deles. Se quiserem, vão daqui fora do Brasil, porque esta revolução que aconteceu no Brasil hoje acaba também com o processo revolucionário bolivariano que estava fazendo com que a América Latina e a América do Sul, principalmente, implodisse o seu sistema democrático liberal. E isto é a civilização ocidental. Graças a Deus, Bolsonaro, com aquele mantra, Brasil acima de tudo, ou seja, valores acima de tudo, e Deus acima de todos, também colocando os valores acima daquilo que o PT está vendendo para a população e está doutrinando a população, doutrinando nossos jovens, como aconteceu hoje no Colégio Rosário. Um exemplo vergonhoso que o PT está colocando no país. Ainda bem que nós estamos rompendo com isso. Tomara que a população brasileira, vocês que são esclarecidos, que têm um pouquinho de cabeça, pensem um pouco no voto que vocês deram. Aqueles que não votaram, não é questão do Bolsonaro. Nós temos um projeto de nação brasileira. Era o momento de escolher. É a inflexão que nós precisávamos fazer, José Silva. Perfeito. Sérgio Perotto. Boa noite, amigos Silva. Assina embaixo. Muito bom. Assinamos embaixo. Quero cumprimentar meu amigo José Silva, os colegas de bancada e a você, telespectador, que é o motivo desse programa, que há quase 26 anos conversa com você. O Brasil tem novo presidente, novos governadores. As urnas deram um recado. Um pouco, bastante, nessa linha do que o Silvio está falando. O recado que as urnas deram, em primeiro lugar, bem claro, o Brasil não é um país de esquerda. O Brasil não é um país comunista, socialista, cuja ideologia, cuja forma de governo fracassou em todo o mundo. As nações mais desenvolvidas enveredam por outro caminho. Até a China comunista passou a ser liberal na economia, para se desenvolver, e hoje é um dos maiores gigantes do mundo. Jair Bolsonaro se elegeu como presidente em função dessa mudança que a sociedade quis. A sociedade também mostrou que pugna por valores que Bolsonaro defendia, da família,
das ideias conservadoras, porque Bolsonaro é um liberal conservador, ele é um liberal na economia por todas as suas declarações, é um conservador no sentido da valorização dos valores morais, tendo como base a instituição família. Interessante que no primeiro turno, colegas de bancada, o Bolsonaro ele foi torpedeado por todos os lados e dito por todos que era o pior de todos os candidatos e com fogo cruzado de todos os lados, com uma facada no abdômen e um 4G da sua casa, ele teve mais de 10 milhões de votos sobre o segundo colocado. Então isso é a voz das urnas. O povo disse que esse candidato que todo mundo diz que é o pior, que ninguém quer, é o que vai representar a mudança. Então esse foi o principal recado das urnas. Independentemente das suas posições pessoais, a sociedade viu nele o caminho para a mudança. De outro lado, depois de 13 anos de atraso, de retrocesso, onde a esquerda dominou o país e buscou se aliar com o que há de pior na América Latina, a sociedade quis mudar. Uma das coisas boas que aconteceu é que aquela luz que a sociedade fez brilhar um pouco nos olhos dos vermelhos, é que o candidato de oposição, Silvio, ele começou a ir à igreja, a comungar, a virar cristão. Os valores da família começaram a aparecer. Até uma Bíblia ele recebeu, embora tenha jogado no lixo depois. Então ele procurou copiar, quando era tarde demais, os valores que a sociedade tanto quer. Realmente foi tarde. Então nós vamos brilhar num novo país que a sociedade quer. E em 20 segundos, com relação à eleição aqui no estado do Rio Grande do Sul. Realmente é uma pena. Eu acho que nós teremos duas boas opções. Aqui também a sociedade se manifestou e não quis o Partido dos Trabalhadores mais no governo. Os protagonistas eram o Eduardo Leite e o Gringo. Eu fiquei triste, eu também votei no Gringo, porque eu achei que ele é uma pessoa honesta, é uma pessoa trabalhadora, estava buscando o caminho e num segundo mandato ia colocar o Estado nos trilhos. Infelizmente não deu. São as circunstâncias da política, por um Estado que realmente era falido e que doía no bolso daqueles que não recebiam seu salário, que não era a vontade dele. Desejo a Bolsonaro um ótimo governo, a Eduardo Leite que honre a tradição do Rio Grande e que também faça um bom governo para o bem do Estado e do país. Perfeito. Simone Magalhães. Pois é, eu acho que o Bolsonaro, ele representou o Brasil, assim, as pessoas foram para a rua e mostraram que, assim, esses grandes clãs, né, de políticos que tiveram muita verba para fazer campanha, não prosperaram. Então, isso é uma amostra, eu acho que todos os brasileiros precisam ver a força que nós temos. Bem como o Perotto falou, um smartphone de casa, uma verba mínima, poucos segundos de TV, conseguiu uma grande virada. E, vergonhosamente, os institutos de pesquisa, que eu acho que eles precisam realmente repensar as suas metodologias, porque desde a última eleição, eles vêm errando, erraram de novo, e isso acaba atrapalhando muita gente. Nós tivemos um nível de abstenção muito grande nessas eleições. Mas eu acho que o que prevaleceu foi a vontade de mudança, né? Nós tínhamos, né, outros candidatos em primeiro turno, mas prevaleceu a vontade de mudança, e principalmente dos valores. Uma coisa assim, eu votei no Bolsonaro no segundo turno, ele não foi o meu candidato de primeiro turno, mas quando eu comecei a ler o plano de governo e principalmente a contribuição de alguns generais, né, que eles fizeram um grupo que ficavam em Brasília fazendo algumas sugestões para o plano de governo, eu percebi ali que era uma forma de nós voltarmos a ter regras. Não estou dizendo regras militares, não é esse tipo de coisa, mas é que nem criança vai testando os teus limites. Chega uma hora que ela está pedindo limite. Eu acho que o Brasil está pedindo limites. E o Bolsonaro, ele vem com essa rigidez de trazer os valores
novamente da família, das pessoas, dos profissionais que nós estamos precisando. Hoje em dia, todas as pessoas olham para essa corrupção e muitas delas olham ainda e dizem assim, mas por que eu não vou fazer tal coisa se todo mundo faz? Porque a gente tem que ter valores. Então, eu acho que isso deve ser resgatado e eu estou bastante otimista, principalmente porque ele tem ao seu lado profissionais muito, muito bons em todas as áreas, principalmente na área econômica. E também, no Congresso, ele tem uma bancada que vai fortalecer as propostas. Então, eu estou apostando, eu como brasileira, como economista, eu acho que a gente tem que apostar e tomara que faça um ótimo governo. E aqui no Estado também. Também acho que o Sartori deveria vir para um segundo turno. Infelizmente, foi a vontade do povo, mas eu acho que o Eduardo Leite também tem condições de fazer um excelente governo aqui. Perfeito. Eu voltaria ainda a Jair Messias Bolsonaro dizer o seguinte, examina só, ele está numa campanha, ou estava numa campanha sem tempo de televisão, rádio. 8 segundos, coitado. Sim. Ele não tinha composições partidárias, não tinha parcerias. Ele sofreu um atentado e quase foi assassinado, quase morreu. Quanto tempo internado no hospital? Já lá na sede de Minas, onde ele foi esfaqueado, foi para o hospital lá. Graças a Deus, uma equipe médica competente, salvou o Bolsonaro. Depois ele veio para São Paulo, o Albert Einstein. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, ficou depois, então, muito tempo internado, orientação médica, não participar de debates, não sair do hospital e depois de casa, ele ficou no seu domicílio, refém em casa, até por risco de um novo atentado, alto risco. Ele estava de colete ontem votando. Sim. Aliás, ontem ele passou, extrapolou, ele não podia fazer aquilo, mas claro, na emoção da eleição, mas a sua segurança ontem vacilou forte. E eu estava horrorizado quando vi aquela presença do Bolsonaro, pendurado no carro, do lado de fora, mas que é isso, rapaz? Um livre atirador desses aí liquida com tudo. E ele é alvo, Silvas, até a posse. Até a posse. Então ele tem que ficar exatamente guardado. Ele não tem que anunciar a viagem se ele for a Brasília, visitar lá as instituições, o próprio Temer, que está programado. Isso tem que ser tudo sem agenda. Isso tem que ser tudo, de repente, o cara faz a agenda interna. Porque não, exatamente. Não, lógico, tem que ter agendado para o Temer. Se der o horário, alerta o sniper. O atirador. Inclusive no Supremo lá, que aquela confusão muito grande aqui lá. Então, eu quero dizer o seguinte, essa diferença de 55% contra 44,9% do seu Haddad, isso aí, se esse homem tivesse tempo de rádio e TV, não tivesse sido quase assassinado, isso aí virava 30, 40 milhões a mais de votos. Essa diferença aí é porque ele esteve refém de todo o quadro que se estabeleceu no país. Silvas, não, teria sido contribuindo no que você está dizendo, uma coisa que ele observe que o Bolsonaro, quando ele ia nos aeroportos, onde ele fosse, de última hora mobilizava multidões. Então ele não foi a carreata, passeio, a comício. E um dos objetivos do Bolsonaro, e está no programa dele, Onyx Lorenzoni, futuro ministro-chefe da Casa Civil, já disse, que é recuperar a dignidade do Nordeste. Estava programado para ele fazer várias carreatas, passeio no tete-a-tete com o povo do Nordeste, explicando o que ele ia fazer, pois ele não pôde sair de casa. Então, levar a dignidade ao Nordeste é não dar o Bolsa Família, é dar emprego, trabalho, renda, dignidade. E aí ele foi derrotado no único lugar do Brasil, no Nordeste, onde ele não pôde ir. E além do mais, o que o Silvas colocou, que está absolutamente correto, tem outro fator, Silvas, que é a campanha difamatória que a grande mídia fez, Sim, fora o que o PT fez. A grande mídia, Veja, Folha de São Paulo e Globo. Quer dizer, foi ver, eu como jornalista... E os institutos de pesquisa. Eu trabalhei na Globo, comecei minha vida profissional na Globo em São Paulo. Eu fiquei envergonhado como jornalista de ver profissionais consagrados defenderem o indefensável. Por exemplo, eles agora se referem ao pessoal que apoiou o Bolsonaro, os eleitores, a militantes. Nós não somos militantes. Nem tem militância. Nós não temos militância. O PSL que não é, eu nem sabia que era o PSL, nem sei o que significa PSL. Mas nós votamos no Bolsonaro, sabe por quê? Nós não somos militantes.
Porque eu votei no Aécio, quando o Aécio mostrou quem ele era, nunca mais vou votar. Agora, militante é aquele cara que vota no corrupto, sem vergonha, ladrão, E continua. até a vida, até o fim da vida. Até depois de preso. Até depois de preso. Esse é militante. Militante fanático, nós não somos. Eu diria para vocês que, mudando então um pouco, já voltando à Globo, ontem eu assisti o William Bonner. Ele estava constrangido fazendo o noticiário da eleição do Bolsonaro. Eles não deveriam ter escalado esse apresentador de notícias, esse locutor de notícias, para esse tipo de negócio, porque ele foi um sujeito que trabalhou muito contra, inclusive naquela entrevista, tá, com a sua companheira de bancada. Foi horroroso. Essa Miriam Leitão tem que guardar, ela tem que ter vergonha naquele nariz dela, naquela lata, tá compreendendo? Porque ela fez uma campanha descarada, amparada pelos seus patrões, evidentemente, pelos seus patrões. Então agora a Rede Globo vai ser enquadrada, ela vai ficar no seu devido lugar e te cuida, porque a coisa vai... A nação está antenada e vai começar a não sintonizar certos canais de televisão. Isso aí vocês podem ter certeza. Em primeiro lugar, o que a Rede Globo vem apresentando, agora tem esse sexo e... Amor e sexo. Amor e sexo, tá uma vergonha aquilo ali. Isso não é programa para o horário que ele é exibido e nem para a nossa televisão, vamos combinar. Isso aí é para aquela Playboy. Aqueles quando se assinava Playboy, o pessoal assinava Playboy, que agora não tem mais. Porque o negócio está demais. A moça apresentadora vamos combinar, né? Pô, brincadeira aquilo ali, seminua. E as novelas, que não trazem nenhum benefício à sociedade brasileira, aos jovens brasileiros, ela só ensina trampa, corrupção, entende? Safadeza, só safadeza. Hã? Só safadeza. Só safadeza, né? Então, isso aí vai ser trabalhado agora, que o pessoal vai... Ou essa rede se enquadra, ou ela vai cair lá embaixo. Ô, Silvas, olha que fato. Desculpa, te cortei de novo, querida. Pode falar. Não, só complementando o Silvas, porque uma das coisas que o Bolsonaro defende é cortar esses gastos supérfluos, né? E a mídia, quanto a Globo fatura em cima do governo? Bom, na entrevista ele falou em 10 bilhões, 9, coisa parecida. Para fazer mídia do governo que tem sua TV própria, que nem devia ter, né? Que nem devia ter. Não, mas eu até acho que tem muito, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Federal, outras instituições, né? BNDES, sei lá, tem... E notícias, mídias institucionais, eu acho que isso é importante. E nós, que atuamos, dependemos da mídia, evidentemente. O que ela está é mal aplicada. Isso. Ela está simplesmente sintonizada nos gangsters. Sim, mal distribuída essa verba. Muito mal distribuída. Tem um número. Parece que nós teremos agora, aliás, o deputado federal eleito, Bibo Nunes, disse aqui para mim que isso vai mudar. E ele é um jovem deputado federal e que vai ter muita importância, eu tenho certeza, na Câmara Federal. E ele, como é um jornalista e sabe como é que funciona isso aí, ele disse, isso vai mudar. Essa é uma das propostas do Bibo Nunes. O próprio Bolsonaro declarou, e eu ouvi essa entrevista, que ele disse o seguinte, que a verba está mal distribuída porque não está proporcional à audiência. Que ele vai distribuir a verba proporcionalmente à audiência das emissoras. Essa proporção é a seguinte, olha, que a Globo está recebendo dinheiro, isso eu sei porque eu tenho ligações lá em Brasília, a Globo está recebendo valores que ainda são do tempo em que a Globo tinha 80% de audiência. Hoje a Globo tem menos de 40%. Então, isso que tem que ser adequado. Aliás, a lei da concessão de TV, José Silva, tu sabe muito bem, nós trabalhamos esse meio, ela estabelece que quando o concessionário, no caso a Rede Globo, que é a concessão do canal, ele não cumpre determinados parâmetros de conduta, ele pode ter a sua concessão cassada. Está lá na lei das concessões. Eu tenho a certeza que o pessoal está de olho. E Silvio, e essa questão da distribuição da verba pública dos anúncios é a mesma proporção da Lei Rouanet. Eles dão o dinheiro para os ricos que não precisam e não dão para os pequenos. Isso. Agora, então, com isso ele sufoca
com esse tipo de distribuição, eles sufocam o pequeno produtor de teatro, assim como ele sufoca a pequena televisão e assim por diante. Vai toda a verba para aquele grande que distorce completamente a opinião pública. A Rede Globo ela tem menos de 40% da audiência, toda a Rede Globo, e recebe 80% da verba publicitária. Esse é o dado que, inclusive, o Bibo trouxe para nós. Agora, uma contradição que eu acho incrível, que eu não consegui entender, Candiota, é que vocês lembram, tu que não é tão jovem quanto a Simone, né? Tu deve lembrar como o Luiz Inácio Lula da Silva, em todas as suas campanhas antes de chegar ao governo, criticava a Globo. Parecia que ele ia tomar o poder e fechar, estatizar a Globo, pois foi o governo que mais deu dinheiro para a Rede Globo. Os fins justificam os meios, que é para espraiar a política bolivariana. E isso distorce a tal da liberdade de imprensa que eles fazem de conta que nós temos. Ora, no momento que se canaliza toda a verba para uma emissora, e essa emissora tem 80% da audiência, obviamente a verdade é a verdade dela. Eles dizem o que eles bem entendem, via novela, via o que for, entendeu? Não. Quer dizer, aí os inteligentes vêm aqui nos ouvir, mas nós não atingimos o Brasil inteiro, nós não temos até atingimos, mas não temos não sei quantos milhões. E a turma do Rouanet, hashtag ele não. E a turma do Rouanet, claro. A turma do Rouanet tem imóveis em Paris. E esse rapaz não, esse veterano, Chico Buarque de Holanda, que realmente tem um talento como compositor, cantor, sei lá, só que é uma marionete do governo petista, porque ele ganhou muito dinheiro, apesar do seu talento artístico, ganhou muito dinheiro com a Lei Rouanet. Aliás, uma cúpula muito grande de grandes cantores, porque os pequenos, os novos personagens da cultura não são contemplados com a Lei Rouanet. Não conseguem. Eles não conseguem. Quem consegue é esses... É os gigantes. Os que não precisam. Esses que já estão realizados são os que são contemplados, porque esses têm força na mídia para fazer campanha. Para dar mais votos. Claro. Lógico, exatamente. E aqueles que merecem a contemplação da Lei Rouanet não ganham. É como o fundo partidário, né? Vai só para os grandes, né? E isso é outra coisa que foi destruído. O Bolsonaro não levou. O Bolsonaro não teve fundo. O Bolsonaro fez campanha fez vaquinha e conseguiu juntar 1 milhão e uns quebrados lá. Só o Henrique Meirelles, que tudo bem, gastou o dinheiro dele, gastou 45 milhões e fez menos votos do que o Cabo Daciolo, que gastou R$800. Então, vejam bem, fez menos votos, gastou 45 milhões do bolso dele. Agora, o total do fundo partidário era 3,5 bilhões. E o camarada com 1.500.000, parece que foi a vaquinha do Bolsonaro, fez 50 e não sei quantos milhões de votos. Então vamos acabar com essa história de fundo partidário, cada um que vá se virar. O partido que faça, os demais partidos, que faça como fez o Bolsonaro, vão fazer vaquinha na televisão, na internet, quem quiser que pague. Esse horário gratuito aí, que não é gratuito, porque nós estamos pagando, o horário de televisão, esse aí que eles enchem o saco da gente, é pago por nós. Isso tem que acabar também. O Bolsonaro provou que não precisa disso, ele tinha 8 segundos. E a população tá nem aí para partido. Vocês lembram que coisa incrível? Silva, tu deve lembrar bem. O Ulisses Guimarães, um homem sensacional, ele foi candidato pelo maior partido da época do Brasil, o MDB. Pois foi o partido, lembra o velhinho? Não fez voto, coitado. Não fez nada de voto. Foi o 5º, 6º colocado na eleição. Agora o Meirelles de novo com o MDB, um dos maiores partidos. O povo tá nem aí para partido. Não, a quebra de paradigmas dessa eleição, o Silvio tem toda a razão quando ele diz que é uma data que entrou para a história. Não, realmente, porque olha, só o que nós citamos aqui agora, a quantidade de paradigmas foram quebrados. Vou falar depois, então. Não, termina o teu pensamento. Não, porque só essa questão do fundo partidário. Tem que acabar com isso. 3,5 milhões. Ele se elegeu, fez 50 e tantos milhões de votos com R$1 milhão. O Cabo Daciolo, que gastou R$800, fez mais votos que o Meirelles com 45 milhões. Então, assim, não tem que ter horário gratuito de televisão, que não é gratuito porque nós estamos pagando, não tem que ter fundo partidário, tem que acabar com tudo isso. O dinheiro é para fazer hospital. Não tem que dar 3,5 bilhões para os partidos. O que é isso? É uma vergonha. Isso é tipo uma corrupção legal, porque não tem explicação. Um candidato não tem 1 centavo. Tá entendendo? Fundo partidário, não tem que ter todo mundo o mesmo espaço na TV, no rádio, e todo mundo, se vai ganhar fundo partidário, divide igualmente, irmãmente. Não tem por que essa jogada, um ganha 3 milhões, o outro não ganha 1 pila, mas que é isso, rapaz? É uma desigualdade absoluta.
Voltando aqui ao estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite ganhou, vamos apostar nesse jovem de 33 anos, que foi prefeito de Pelotas, né? E parece que com um bom desempenho por lá, fez uma votação incrível lá, né? Quase que uma unanimidade, eu acho que em cada 10 votos parece que falam que 9 era dele, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Sartori perdeu a eleição por várias razões. Primeiro, extremamente honesto, decente demais. Não que isso não seja virtude, é virtude e obrigação ser honesto, mas eu quero dizer o seguinte, ele não faz nenhum tipo de esquema político, ele não trabalha com politicagem, ele corta na carne, como ele fez todo o período. Inclusive, eu tenho uma notícia que ele poderia, na sexta-feira, ter assinado a adesão ao regime fiscal, e ele, por pudor, disse, eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso porque vão me acusar disso, daquilo. Moralidade pública. Quer dizer, uma coisa, é um homem, é um político que não existe. Não existe. E isso custou, certamente, toda essa sua conduta, absolutamente, cortando durante todo o governo, tomando medidas impopulares, né? Privatizações, etc. e tal, o não pagamento do funcionalismo, que ele não tem nenhuma culpa, tem que berrar lá para o seu Tarso Genro. Ele foi o responsável por isso, que o Sartori pagou esse ônus. Então, se não fosse todas essas coisas aí, o Sartori poderia ter sido reeleito. Essa história que não se reelege no Rio Grande do Sul não é verdadeira. Depende da conduta do político. E mesmo no caso assim, ele. a diferença foi pouca, mesmo assim. Não, falava em 20%. Foi uma diferença mínima. Foi no detalhe, diríamos assim. O problema é que o gaúcho, o brasileiro de modo geral, tem memória curta. Porque eles estão esquecendo que o Olívio Dutra mandou a Fora embora. E isso, a Fora acabou indo para a Bahia e levou alguns bilhões de dólares para a Bahia, que poderiam estar aqui. O Estado não precisava estar tão quebrado assim. Olha, basta ver o que é a GM ali em Gravataí, o que isso representou para a GM, né? Não podemos esquecer o passado. Imagina se tivesse uma Fora aqui também. Uma Fora aqui em Guaíba. Hoje Guaíba era um super município, Eldorado do Sul, toda aquela região ali estava numa grande expansão. Trabalho, muito trabalho, vagas de trabalho, tributos, tudo de bom. Mas aí o Rio Grande do Sul seria próximo, eles não querem prosperidade, Não, eles querem Venezuela. Claro, tá lá o Nordeste. Vai dar certo. Por que eles ganham no Nordeste? Queriam ser donos do Rio Grande do Sul. Eles ganham no Nordeste porque eles vivem da miséria. São os escravos da Bolsa Família. Perfeito, estamos aqui na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui, ok? Estamos nos mais importantes municípios do estado do Rio Grande do Sul, com a nossa programação, a nossa grade muito bem elaborada, ao vivo, nesses municípios todos aí, entende? Estamos também nas plataformas digitais como YouTube, Facebook e Instagram. RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. Alô, lojista, se você não é associado ao Cindy Lojas Porto Alegre, faça isso imediatamente e vá usufruir e conquistar tudo de bom que o Cindy Lojas oferece para você, lojista, prosperar, crescer cada vez mais na sua atividade empresarial. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri, uva laranja sem adição de água ou açúcar, sua sede pede saúde, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações, 100% natural. Ok? Barranco subindo ou descendo a Protásio, ponto de encontro, as delícias gastronômicas da capital dos gaúchos está ali no Barranco. Sempre de prontidão por lá, Chiquinho Tasca, Elcio Furini e aquele elenco de assadores, cozinheiros, garçons, sempre com um único propósito, de que você passe ali momentos incríveis, subindo ou descendo a Protávio, o Barranco, que é a primeira churrascaria com carne angus certificada do Brasil. E também o Barranquinho, que oferece as delícias maravilhosas, né? Com entrecôs e assados de tira, às terças, quartas, quintas e domingos, a R$ 18,90, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Luminari, a luz em todos os sentidos. Iluminação técnica e decorativa passa pela Luminari. As tendências mais modernas de produtos importados ou nacionais estão nas lojas da Luminari. Ok? São 2 endereços, um no bairro Moinhos de Vento, na Quintino Bocaiúva 8.877 e também lá na Tristeza, Venceslau Escobar 2150. Telefones 3019-6877 e 3268-2929. luminari@luminari.com.br. Por isso que projetistas, arquitetos, decoradores e o esquema que ele faça você mesmo muitas vezes faz melhorias na sua casa em termos de iluminação,
Todas as tendências mais modernas, pelos preços mais compatíveis, estão nas lojas da Luminare, ok? Produtos de altíssima qualidade, atendendo às tendências mais modernas. Faça um projeto altamente elaborado, seja residencial ou comercial. As linhas mais desejadas em iluminação passam pela Luminare, que, como eu digo, é a luz em todos os sentidos. A Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. A Auxiliadora Predial, que é PhD em administração de condomínios, venda e compra de imóveis. Tem uma sede matriz em Porto Alegre e também uma sede lá em São Paulo, um dos ambientes mais exigentes do país. Ela lá também vai crescendo cada vez mais por sua competência absoluta, a Auxiliadora Predial. Em Porto Alegre, o telefone é o 3216-6100, lá em São Paulo é o 11-2348-4000. Site auxiliadorapredial.com.br. Vidrobox Blindex, a qualidade do vidro está aqui, líder no segmento vidreiro desde 1971. Todos os vidros para a construção civil passam pela nossa Vidrobox Blindex. Tudo passou por lá, está maravilhoso. Olha aqui, divisórias, tampos de mesa, box para banheiro com película de segurança, fechamento de sacadas, portas automáticas, envidraçamento de fachadas, vidro curvos, planos, etc e tal. Tudo em vidros para a construção civil é Vidrobox Blindex. Telefone Vidrobox Blindex, 3302-4343 e o site é vidrobox.com.br. Vamos adiante dizendo que se você tem algum tipo de problema financeiro, eu sempre digo que tinha, porque nós temos aqui o grande Banco do Sul. É o Banrisul, o banco do nosso torrão gaúcho, o banco do nosso coração. Ele resolve tudo, especialmente o Banricompras, que é o cartão indispensável para qualquer pessoa. Um correntista que tem o cartão com o Banricompras está maravilha, né? Está com tudo. E esse é o melhor cartão que existe no segmento bancário. E dificuldades financeiras, se você tinha, com as melhores taxas do mercado, e para prosperar tanto pessoa física como pessoa jurídica, igualmente com as melhores taxas do mercado, tudo isso no grande Banco do Sul e ainda para quem tem o Banricompras, que é um espetáculo. Dá uma olhada. Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o crédito 1 Minuto Banrisul, você não passa aperto. Tem crédito pré-aprovado acessível em qualquer canal de autoatendimento. Você pode contratar na hora das compras nas máquinas Vero. Assim, rápido e sem burocracia. E à medida que você paga as parcelas, o crédito volta a ficar disponível. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Beleza, vamos adiante, passando aqui pelo esporte e o futebol rapidamente. Nós tivemos aí jogos do final de semana, a tabela do brasileiro aí está um pouco embolada, o Internacional ainda tentando, almejando o título do brasileiro. Não é uma tarefa muito fácil, né? O Internacional vem anunciando seus dirigentes, seu presidente, seu vice-presidente de futebol, que está sendo extremamente prejudicado pela arbitragem. Tem empatado as últimas partidas e o Grêmio Porto Alegrense também não foi bem no final de semana, perdeu 4-3, perdeu 3 pontos na tabela, né? Não está naquele núcleo de ficar na Libertadores direto em 2019, né? O Grêmio já nessa posição que está numa repescagem, mas o Grêmio está aí disputando a Libertadores semifinais. Amanhã na Arena, a grande decisão com o River Plate, uma super partida de futebol com 2 grandes elencos disputando essa semifinal para indicar quem será a finalista da Taça Libertadores 2018. O Grêmio leva uma vantagem porque lá em Buenos Aires, né, no Monumental de Nunes, o Grêmio ganhou de 1-0. Então traz um resultado altamente positivo. Seu torcedor acreditava que um empate seria maravilhoso, mas não, trouxe a vitória lá da Argentina a Buenos Aires. E amanhã, no seu reduto, com quase 50 mil torcedores, o Grêmio tem tudo, né? A equipe estará completa, todo o elenco estará à disposição do Renato Portaluppi e eu acredito que o Grêmio tem todas as condições, puxa vida, né? Oxalá, meu senhor, que passe para as finais. E oxalá que essa final, as finais que esteja com o Grêmio presente, seja contra o Boca. Porque o Boca, minha gente, eu prefiro jogar com o Boca do que com o Palmeiras. Eu sou gremista, todos sabem. Então, por favor, brasileiro com brasileiro e Palmeiras é ruim. Eu prefiro ir lá de novo a Buenos Aires, na Bombonera e depois aqui na Arena também, do que jogar com o seu Filipão, que toma 7-1 quando o treinador da seleção, mas contra o Grêmio, que o projetou, ele é bem carrasco. Então, eu prefiro os argentinos, com toda a sua garra, né? a sua catimba, mas eu sou muito mais que tenha o adversário, o Grêmio, o Boca. Essa é a minha opinião. Fala, Silvio Lopes.
Ei, nós temos uma duplicata em aberto com o Boca, né? Em 2007 eles nos deram 3-0 lá e 2-0 aqui. Nós vamos agora para fazer descontar essa duplicata. Nós temos que ganhar do Boca. E concordo contigo, Silva. Jogar contra o Palmeiras na final da Libertadores lá é muito complicado e o Filipão é o carrasco do Grêmio nessas situações. Mas eu queria só fazer um comentário rápido, Silva, sobre essa questão do Internacional. Eu vi a direção está querendo agora exigindo o VAR para todos os jogos porque ele está sendo prejudicado pelos auxiliares, pelos árbitros auxiliares. Eu só quero lembrar o seguinte: quando o Inter ganhou aqui do Paraná, se não me engano, naquela linha da grande área móvel que criaram, foi o juiz de linha que deu um pênalti dentro da área quando a falta foi fora da área. Ou seja, o Inter foi favorecido pelo auxiliar. Então, se tivesse lá o VAR funcionando, o Inter não teria ganho aquela partida. Então, a banca paga e recebe. Sobre o Grêmio, acho que o Grêmio vai vencer o River Plate amanhã e está habilitado aí para ser tetracampeão da Libertadores da América. Perfeito. Sérgio Perotto. Que coisa boa, né, Silvio? Disputar uma Libertadores, estamos nas semifinais, logo nós podemos chegar à final também. Endosso, assino embaixo, Silvio, mas prefiro o Boca Juniors, tem mais glamour e nós podemos dar o troco. Mas eu queria bem rapidamente me reportar ao jogo do Grêmio Esporte no sábado. O Renato é o grande responsável pelo Grêmio estar na semifinal da Libertadores. E é o responsável também pelo fato do Grêmio não ser, talvez, campeão brasileiro em 2018. Porque o nosso time B, a nossa baba, eu tenho me debatido com isso, ela tem bons valores. Olha o Jean-Pierre, que grande craque, vai substituir. Entra no fim do jogo? Não, é loucura, entra no fim do jogo. Aquele jogador, PP, que é o Everton, sem grife, mas joga muito bem, e ele mexeu muito. Então o Renato ele tem mexido muito, grandes modificações a todo instante. Então, como o Grêmio, se você era um time que disputa todas as competições, ele já tem que programar para o ano que vem, e eu disse isso ano passado, apelei até para Carol Portaluppi, para dizer para o pai dela, se o Grêmio vai disputar grandes campeonatos, monta um time de continuidade, de ritmo de jogo e conjunto para poder fazer frente. Foi uma pena, nós jogamos fora mais 2 pontos contra o Sport. Expressinho, tinha que criar um expressinho, lembra? Um expressinho permanente, sem trocar, isso aí. Tá, tu não vai falar de futebol, né, Simone? Não, então Nós tá. dois somos zero. Zero. Então tá. Libertadores da América, ela não está... Minha gente, olha aqui, temos aqui um evento importante. Vamos falar aqui de pugina.org. Se você quer formação e informação política, acesse pugina.org. Comentários e opiniões altamente intelectualizados, todos comandados por Percival Pugina, nosso companheiro de bancada. Site, blog, texto e imagens, portanto, ilustrado. Formação e informação política, acesse pugina.org. Vamos adiante dizendo que Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem agente. Vamos adiante dizendo que isto aqui, que chama-se celular, que praticamente todas as pessoas ostentam hoje um celular. E quem dirige, por favor, eu vejo motoqueiro, rapaz, andando na moto e falando com uma mão no volante, às vezes sem as duas mãos, falando no celular. Não pode, porque isso aqui é risco de morte. É risco de morte absolutamente. Então, celular ao dirigir, sob pretexto algum, nem sob tortura, ok? Porque é risco de morte para você, para quem está com você e quem vem no sentido contrário. Esta é uma campanha que você tem que memorizar e não esquecer do Detran RS e do governo do estado do Rio Grande do Sul. Dá uma olhada. Uma mensagem pode interromper a sua vida. Ao dirigir, não use o celular. Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Ok? Tranquilo. Então tá, vamos adiante dizendo que nós temos que falar de Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Se você não tem um plano de previdência complementar, comete um grande equívoco, porque qualquer situação drástica, uma enfermidade, uma falta de espaço no trabalho, é complicado. Estoura normalmente no seio familiar. Então, toda pessoa previdente tem um plano de previdência complementar, e aí surge a importância da centenária Aspecir Previdência, tá? Que é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Empresa centenária, sede em Porto Alegre, na Praça Otávio 65, o telefone é o 32281999,
E o site é o aspecir.com.br. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Eu ontem vi muita gente se movimentando, sabe aonde? No supermercado Zafra. Por quê? Ontem, o pessoal curtindo as eleições e fazendo um churrinho, fazendo uma janta, reunindo amigos, a família, etc. e tal, para ver o escrutínio. Que não tem escrutínio, agora é urna eletrônica, bate o botão, vamos somando, totalizando e vamos dizendo quem. Aliás, eu não sei, as urnas ontem, mesmo que mexessem, a diferença do... Era tão grande que não conseguia. Não deu para... se é que existe isso, né, minha gente? Então, muita gente indo para o Zafra para fazer o seu ranchinho da semana, ou aquele até para ontem de noite, fazer lá um carreteiro, um churrinho, um galetinho, etc. e tal. Então, tudo de bom, sempre se dirigindo ao Grupo Zafra e Supermercado Zafra para a melhor compra, o melhor preço, a melhor disposição de produtos, o melhor atendimento, e as lojas do Grupo Zafra sempre estrategicamente posicionadas. Dê uma olhada. Ok, vamos aí falar do 4º Fórum CIE Band de Ideias. É um negócio fantástico que acontece no dia 31 de outubro, portanto, quarta-feira. Olha aqui, minha gente, é exatamente o futuro inteligente além da inovação. Gil Giardelli, que é professor e difusor de conceitos e atividades ligadas à inovação, estará fazendo esta palestra, então, lá no CIE do Rio Grande do Sul, juntamente, numa parceria com a Rede Bandeirantes. Então, evento gratuito, vagas limitadas, confirme sua presença até as 14 horas, do dia 30, amanhã, até as 14 horas de amanhã, pelo e-mail forumcie@band.com.br. Estacionamento no local. Isso acontece no dia 31 de outubro, no Teatro CIE, na Rua Dom Pedro II, 861, na capital dos gaúchos. 8h30 a recepção e 9 horas a palestra e 10h30 encerrado, todos voltando às suas atividades normais. Então, 4º Fórum CIE Band de Ideias, o futuro inteligente, além da inovação, com Gil Giardelli, professor e difusor de conceitos e atividades ligadas à inovação. Então, um momento importante para que você participe dessa palestra maravilhosa que é promovida pelo Centro de Integração Empresa e Escola, que é PhD no Rio Grande do Sul, pela sua gestão, organização e representatividade e estrutura, o nosso CIE-RS. Então, te liga, não perca essa oportunidade de uma palestra com esta profundidade, com esta dimensão, ok? Fala, Peroto. Silvas, voltando à política, alguns fatores importantes projetando o futuro. Ciro Gomes, do Ceará, sabe que os irmãos Gomes, eles são terríveis, né? Eles não pegam pega sem estopa. Foi preparado, inclusive, um púlpito lá e um pequeno tablado para, na volta do Ciro da Europa, ele fazer um pronunciamento e ele poderia levar 2 a 3% dos votos para o Haddad. O que ele fez? Nada. Ele ficou em cima do muro. Ele só disse ele não. Ele não. E ainda não foi com muita ênfase. Não. O que isso significa? Significa que ele está semeando para o futuro. Ele não se aposentou, hein? Ele não está de camisa. Ele está de olho em 2022. Não está, não. E aí vem qual é o grande opositor no próximo governo. Quem vem? O PDT. Olha que tivemos Brizola no pedetista, né? Ele tem sido caudatário do PT. Ele não tem sido protagonista nunca. Eu acho que agora o Ciro Gomes, ele entrou para parar com isso. O Lupe era assessor lá da Dilma. Ele ficava, inclusive os pedetistas, brabo com isso, por ser caudatário. Um partido que tem tradição, meio que nascido aqui nos pagos do Rio Grande. Então, eu acho que nós vamos ter aí alguns embates interessantes para verificar o que acontece em termos de futuro sobre a oposição. E quem vem no próximo ano para efetivamente substituir isso que o povo não quis, o PT. Foi muito voto contra o PT. E a propósito disso, e bem objetivamente, o PT é um partido que já na redemocratização, lembram quando o Tancredo Neves ia ser o presidente, e por uma fatalidade acabou não sendo, lá o PT retirou o time de campo, não apoiou. E o Tancredo Neves estava lá pelas diretas já ao lado dos petistas.
pois lá ele já não brinco mais, não me serve. Queria sempre estar a ser o Joãozinho do Passo Certo. Aí veio a Constituição Cidadã, o que ele fez? Não assinou a Constituição, se negou a assinar a Constituição. Aí veio o Plano Real, que era um plano real que salvou o Brasil, que estaria numa vara funda maior que está. O que o PT fez? Eu não quero ser plano real. E aí teve que admitir com a Dilma anos mais tarde. Então, esse tipo de oposição não serve mais. É o que vem aí. Isso a população já está cansada. E aí algumas outras pessoas podem tirar proveito para as próximas eleições. Mas ainda então, falando sobre política, vamos dizer, me associando aqui na manifestação de vocês, o que se decidiu ontem não foi, não foi uma eleição entre Bolsonaro e Haddad. Foi uma eleição entre aprofundar a ditadura socialista disfarçada de democracia ao ponto de chegar ao comunismo, que é o objetivo do PT desde 64, como citou o Silvio, e a liberdade. E, contraditoriamente, o PT defendia a democracia. O mesmo PT que defende a ditadura de Cuba, de Venezuela, da Coreia do Norte, porque a vice-presidente era do Partido Comunista, que deu apoio àquele débil mental ditador da Coreia do Norte, que só se acalmou quando o Trump disse para ele, bom, tu aperta um botão, eu aperto um outro aqui, o meu é maior e funciona. Aí pronto, se acalmou o ditador da Coreia do Norte. Mas era para lá que nós estamos indo. E eu estava tão assustado, porque esse negócio da urna eletrônica, eu já declarei aqui em outras oportunidades, eu não confio nem acredito na urna eletrônica. Eu não tenho o que acreditar. Eu acredito em Deus, eu acredito na espiritualidade, eu não tenho o que acreditar na urna eletrônica. A gente tem que enxergar a contagem do voto. É o que diz a Constituição. A votação é secreta, mas a contagem é pública. Então ontem, que foi um dia muito feliz para mim, fiquei sabendo que eu ia ser avô, e que a minha neta Bianca estava chegando aí. Aí nós fomos até Lajeado, o meu filho e a minha nora moram em Lajeado, fomos recebidos lá, um beijo para a minha nora Samanta, para o meu filho Gustavo, e na volta eu vinha pensando e conversando com a minha mulher o seguinte, e se os caras derem uma volta aí e ganhar o comunismo, se ganhar o comunista, a minha neta não vai nascer num país comunista. E aí eu disse assim, eu ia ligar para o meu filho às 9h05. Nós vamos para Miami e a Bianca vai nascer em Miami. E já temos 2 avós aqui, avós, né? Agora vai ter o terceiro aqui na mesa, né? Sim, vocês são catedráticos. Eu já tenho 3. Mas sobre isso aí, Silva, só complementando o que o Candiota falou. As pessoas acham assim, não, você está falando de comunismo. Francis Fukuyama foi um escritor, que ele lançou um livro nos anos 90 chamado O Fim da História e o Último Homem. Por quê? Ele dizia que o fim da história era o seguinte, o mundo havia chegado a 2 conclusões. Em primeiro lugar, no campo político, a democracia liberal e política. Democracia liberal na política. E na economia, a economia de mercado liberal. Mas acontece, José Silva, que isso não morreu, o comunismo não morreu. Tanto é verdade que a queda do Muro de Berlim em 89 e o fim, a implosão da União Soviética em 91, foram os grandes pontos emblemáticos, eventos emblemáticos que fez com que Fukuyama decretasse isso, fizesse esta profecia. Mas o comunismo não morreu, ele veio migrando aqui para a América do Sul e para a América Latina. E se não fosse os Estados Unidos, Candiota, que sempre estiveram defendendo a América Latina desta investida do comunismo, que quis da Rússia, veio para cá e está vindo, nós estamos tentando interromper isto, quer dizer, não houve mais o fim da história. O fim da história era uma ilusão, nós estamos ainda aqui que fazer a história. E a nossa história é evitar que nós sejamos alvo do comunismo, que aí sim vai ser o fim da nossa civilização. Mas, Silvio, nós falamos aqui antes, só me desculpa, um segundo, porque eu falei de Lajeado. Né? Lajeado é uma das cidades mais desenvolvidas do Rio Grande do Sul. Onde há desenvolvimento, onde tem pleno emprego, não tem PT. No Nordeste desenvolvido não tem PT. Sabe quantos votos fez, quantos por cento fez o Bolsonaro em Lajeado? 71,6%. Claro. E o seu Haddad fez 28%. É na vila, né, que a coisa complica, né? Eles vivem... Onde eles vão cooptando as necessidades do povo. Eles querem tornar o povo miserável para ganhar voto em cima da mentira. A fonte
É isso que o comunismo faz. Então, aonde tem desenvolvimento, você vai ver lá no Centro-Oeste, que, aliás, cheio de gaúcho lá, foi um arraso o Bolsonaro. Quer dizer, São Paulo... Santa Catarina? Santa Catarina, meu Deus do céu. 76%. E aí dizem que o Rio Grande do Sul é um povo politicamente evoluído. Vamos tomar lições aqui do lado, com Santa Catarina. Parabéns, catarinenses. Isto sim é que é um povo politizado. Ok, vamos adiante dizendo que Centro Integração Empresa Escola. Este do Rio Grande do Sul é o mais estruturado, é o mais qualificado, a melhor gestão, a melhor organização, portanto. A estrutura toda do CIE do Rio Grande do Sul é referência nacional. É referência nacional por tudo que ele já realizou ao longo de décadas, né? Então, por isso que a gente diz que o CIE-RS é um mundo de oportunidades para você mudar a sua história. Os jovens sedentos de oportunidades, passando por um grande estágio, vendo mais ou menos que destino eles vão ter na vida profissional, porque aí é que eles avaliam através dos estágios do CIE, eles mais ou menos detectam ou seguramente detectam qual é o rumo da sua tendência, do seu gosto profissional. Aí, então, se diz que o CIE presta um papel importante para o desenvolvimento dos jovens, sempre sedentos de oportunidades. Este é o papel do CIE no Rio Grande do Sul, veja aí. Talvez você não saiba, mas o CIE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de 4 décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIE-RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIE-RS, um mundo de oportunidades para você mudar sua história. Muito bem. Fazendo uma referência ao Grupo Plaza de Hotéis, o Hotel Plaza São Rafael aqui em Porto Alegre é referência em hotelaria, né? Em eventos importantes, simpósios, congressos, etc. e tal, atividades sociais, casamentos, bodas, tudo de bom. E ainda o almoço executivo que oferece durante a semana o Hotel Plaza São Rafael, com uma gastronomia impecável, né? Sensacional. E uma referência de encontros de amigos sempre, né? Empresários, profissionais liberais, famílias, etc. e tal, e turistas, evidentemente, que estão ali hospedados ou participando de eventos no Hotel Plaza São Rafael. Ali no Alberto Bins 514, Centro Histórico, telefone 3227.000 e o site é plazahotéis.com.br. Então, quer fazer um almoço maravilhoso, ambiente climatizado, sensacional, um atendimento espetacular, uma gastronomia ímpar, Hotel Plaza São Rafael, ok? Vamos adiante, então, dizendo que a Algair Engenharia está aí, né, como a grife da melhor construção. A segurança para o investimento numa atividade comercial e passa pelas construções que são creditadas à Algair Engenharia. É um negócio fantástico pela qualidade e pela filosofia da Algair Engenharia, que não abre mão de qualidade de obras e prazo de entrega de obras. Essa é a filosofia da empresa, a da qual ela não abre mão. E ela é responsável pelas melhores construções, desde um shopping, de um supermercado, de tudo de bom. Uma loja Paquetá, Coco Bambu, um dos restaurantes mais embalados aqui da capital dos gaúchos, né? É espetacular. Mas é brincadeira esse negócio. Vocês falam, agora vou seguir aqui. Não é possível isso, tá? Compreendendo, meu irmão? Não é possível, isso aí, todos os dias acontece isso aí. Então, Algair Engenharia, como eu estava falando, tem que ter um nível aí, o negócio, pô. Eu não posso trabalhar assim. Então, a Algair Engenharia, desculpe, Oscar Algair, é a grife da melhor construção, seja para construir um shopping, um supermercado ou qualquer tipo de loja. Como eu digo, uma Paquetá, Kamikado, Coco Bambu, um restaurante que bomba em Porto Alegre pela sua estrutura, são 3 andares, 3 pavimentos, sensacional, né? Lojas Renner, Calunga, galeterias, joalherias, farmácias, etc. e tal, tudo passa pela confiança depositada na Algair Engenharia, que tem a sua sede em Porto Alegre, na rua Vila H. Cabrita 393, o telefone é o 51-3339-1250 e o site é algair.com.br.
Vamos adiante dizendo que nós temos que falar ainda aqui de Cobasi, que comemora 70 anos. A Cobasi é liderança no varejo pet, porque ela tem pioneira no conceito de shoppings para animais do Brasil e hoje tem 70 lojas e está comemorando, então, seus 33 anos de liderança nesse varejo. É sensacional. Tem 4 lojas no Rio Grande do Sul, uma lá no Shopping Canoas, uma no Praia de Belas, outra no Shopping Praia de Belas e no Barra Shopping Sul e no Iguatemi e lá no Shopping Canoas. Essa é a Cobasi. Venha para a Cobasi, viva essa experiência e dá uma olhada na comemoração de aniversário da Cobasi. Nós estamos em festa! A Cobasi está comemorando 33 anos e para isso nós preparamos uma campanha incrível de aniversário e contamos com a sua participação. O tema da nossa campanha é Juntos Podemos Mais. A Cobasi tem 70 lojas espalhadas pelo Brasil. E neste aniversário, cada loja vai fazer uma parceria com uma ONG. Isso mesmo, serão 70 ONGs de proteção animal atendidas em todo o país. Cada ONG vai receber 500 quilos de ração. Mas o mais legal é que você pode votar na sua ONG preferida no hot site de aniversário da Cobasi. As ONGs mais votadas vão receber uma cota extra de ração e produtos como vermífugo, shampoo e antipulgas. E no total serão 70 toneladas de ração doadas. E claro, se você também quiser fazer uma doação, é só escolher a ONG que você quer ajudar e ir até a Cobasi, parceira dela. Então tá esperando o quê? Participe da nossa campanha. Compartilhe com seus amigos, porque juntos podemos mais! Mais uma vez nós vamos recomendar, nós vamos dizer, não utilize o telefone sob pretexto algum. Não tem necessidade que autorize você usar o telefone celular ao dirigir, ok? Por favor. Então, é assim que funciona. Isso aqui é um risco de morte, se você utilizar ao volante. Tanto para você, seus familiares, amigos, quem estiver com você, trabalhando, colegas de trabalho, e quem vem no sentido contrário também. Não interessa se é uma jamanta, ou é um carrinho ou uma moto. É risco de tragédia absoluta. E esta é uma campanha meritória do Detran do Rio Grande do Sul que alerta a todos para que a vida é o melhor caminho. Não utilize o celular. Detran do Rio Grande do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, esta mensagem. Arquive na memória, não abra mão, ok? Mensagem pode interromper a sua vida. Ao dirigir, não use o celular. Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Muito bem, vamos falar aqui agora com a nossa autoridade em economia, Simone Magalhães, sobre o relatório da XP Investimentos, que hoje foi lançado recentemente, há pouquinho. Na verdade, eles tinham um relatório para soltar imediatamente depois das eleições. E tão logo foi anunciado o nome do Bolsonaro, a XP Investimentos disparou o relatório. E ele é muito interessante, né, Silvas? Porque, assim, o mercado financeiro, ele aceitou muito o Bolsonaro. Ele vinha, né, já dando esse sinal que o Bolsonaro era o melhor candidato. E ontem, com a vitória do Bolsonaro, a XP fez questão de divulgar esse relatório. E numa passagem do relatório eles falam que é importante uma lua que vamos entrar numa lua de mel e que temos que dar sim o benefício da dúvida para o Bolsonaro e para a sua equipe econômica, porque nesse momento o país precisa. E como ele vem muito forte falando dessa parte de reformas e tudo mais, isso acaba incentivando mais o mercado. Então, eles estão prevendo uma pressãozinha na taxa de juros para os próximos anos, também um dólar mais quieto,
mas principalmente uma valorização das empresas brasileiras. Isso já estava acontecendo sexta-feira. E hoje de manhã, quando abriram as bolsas no mundo todo, as empresas brasileiras estiveram com as suas ações bastante valorizadas. De manhã, a Bolsa de Valores aqui do Brasil se valorizou bastante, o dólar teve a 13,60, depois de tarde ele deu uma pressionada. Mas a gente já vê essa reação do mercado e principalmente não são especuladores, são estudiosos que estão vendo, né? O relatório da XP está disponível na internet para quem quiser acessar, mas principalmente eles estão dando as linhas de onde nós vamos ter as empresas que vão ter retornos mais imediatos, as que vão demorar um pouquinho mais, aonde vale a pena investir. Vale muito a pena, eu acho que assim, não é um achismo, é um estudo. A XP Investimento é uma grande empresa da área de mercado de capitais, uma grande corretora, e eles soltaram-se imediatamente depois do resultado das eleições. Então, eu acho que o mercado financeiro está dando os primeiros sinais de aceitação e quer sim dar o benefício da dúvida ao nosso novo presidente. Agora, eu fico imaginando, desculpa, Silvas, eu fico imaginando o relatório da XP se tivesse ganho os comunistas. Deve ser uma folha de carbono. Lembra do papel carbono? Eles não tudo teriam preto. feito. Assim. O relatório da XP seria folha carbono. Porque qual é a perspectiva que teria o país aliado à Venezuela, Coreia do Norte, Cuba? Agora não. Agora o Brasil vai se aliar com os vencedores, com os Estados Unidos, com o Canadá, com o Japão, com a Coreia do Sul, até com a China, com a Alemanha, inclusive com a China capitalista, porque é uma ditadura comunista que adotou o capitalismo e o livre mercado. Então, tanto que está cheio de multinacional americana, europeia lá na China. Enfim, nós nos livramos da destruição total, porque a destruição já foi feita. Eles queriam completar a destruição. Viu, candidato? Aliás, eu consultei vários amigos meus da área de mercado e aqueles que diziam que o Bolsonaro era uma ameaça à democracia, exatamente o contrário. É o inverso. A ameaça à democracia é a manutenção do PT. E olha aqui, o mercado está apostando que nós vamos ter uma consolidação da democracia com liberdades e, sobretudo, com apoio a novos empreendimentos, atração de investimentos, e o Bolsonaro vai atacar aquilo que nós mais queremos. Você, dona de casa, você, pessoa simples que não consegue mais sair na rua, né? Tamanha é a violência, tamanha é a defesa que esse partido está saindo, graças a Deus, faz de bandido. Então, ele atacando isso e deixando a economia fluir, nós viveremos certamente dias melhores. Perfeito. Sérgio Coroto, Silvas, a propósito disso, eu tive, assim, analisando com carinho aquela decisão judicial da ministra presidente do Supremo, do ministro presidente do Supremo, em impedir o cumprimento das inspeções já autorizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, no caso de São Paulo, no caso do Rio de Janeiro, nas universidades. E quando o candidato falava do regime de exceção, do socialismo, do comunismo, do totalitarismo, a gente verifica que uma das características é o aparelhamento do Estado. Quanto maior for o Estado, mais inchado ele for, mais dono de tudo será o poder central. E aí ele vai manipular cada cidadão. Lá em Cuba, até os táxis são do governo federal. Então é uma manipulação total. E as universidades, sob a alegação do presidente da Suprema Corte, Silvio, as universidades não poderiam ser tolhidas da sua liberdade de manifestação, os professores de ensinar, os alunos de aprender. Bom, é sabido e consabido que as esquerdas que dominam as universidades, elas tentam fazer lavagem cerebral em todos os estudantes que ficam constrangidos e não podem sequer manifestar suas posições. Se você entrar numa universidade pública com uma camisa do Che Guevara ou Lula livre, será aplaudido e é normal, como se fosse um uniforme. Agora, uma camisa do Bolsonaro pode ser linchado. Isso acontece muito. Essa é a democracia do PT. Então, como acontecia campanha política com o nome de candidatos em faixas nas universidades, com denúncias nos tribunais eleitorais, ele determinou a inspeção, pois foram proibidos de ingressar na universidade e avalizados pelo Supremo Tribunal Federal. Essa é a democracia que a gente tem. Esse risco, felizmente, nós tendemos a não correr mais. Não, e é engraçado eles falarem em defesa da democracia, porque o pouco de democracia que nós tínhamos, o PT destruiu. O que foi o mensalão? O mensalão que veio de uma campanha
em que os candidatos se elegeram com dinheiro sujo, fruto de desvio de dinheiro de estatais, etc. e tal, que depois se transformou em compra de votos. Quer dizer, onde é que está a democracia? Se os votos são comprados, acabou. Quer dizer, os camaradas já se elegeram com base em dinheiro ilícito. Para mim, não tem legitimidade um Congresso que foi eleito com dinheiro sujo, não tem legitimidade nenhuma. Que democracia? A nossa sorte aqui no Brasil é que as Forças Armadas não são corruptas como as da Venezuela. Porque as Forças Armadas, quem é que nos salvou? As Forças Armadas nos salvaram e a Polícia Federal, o Ministério Público, Operação Lava Jato. Aliás, incluindo na tua história ali dos 3 momentos, a Operação Lava Jato é outro momento que salvou o Brasil. Então inclui mais essa data de 2014, quando deu início à Operação Lava Jato, que começou a botar bandido na cadeia. E bandido de colarinho branco. Porque antigamente só botavam ladrão de galinha. Agora foram os grandes empresários para a cadeia, alguns políticos. Né? Fala-se em democracia com 59 mil com foro privilegiado. Esse troço tem que acabar para botar mais gente na cadeia. Tem muito político solto. Aliás, que bom que uma boa parte... Muitos rodaram. Muitos rodaram. Né? Como é que diz? Sem foro ou Moro? Sem foro é Moro. Então vai ter mais gente aí que vai passear em Curitiba. É fila. Vai ter fila em Curitiba. Agora, não me venha o PT, que defende ditadura, me falar em democracia e que o Bolsonaro ameaçava a democracia. Aliás, o candidato derrotado do PT disse aí em uma entrevista que era o único que defendia o patrimônio do povo brasileiro. Como? Manda dinheiro para a Venezuela, para Cuba, e bilhões e bilhões se tirou da saúde, da educação, pessoas aqui no Brasil morrendo nas filas porque o PT mandou dinheiro para outros sucatearam a Petrobras. Isso é defender o patrimônio do povo brasileiro? Mas que vergonha, seu Haddad. Não defende nada, tanto que aquele outro ditador da Bolívia, né, tomou conta de uma refinaria da Petrobras e o Lula deixou para os mesmos. Mas proteger, eles vão proteger, deixa eu ver se eu entendi o que ele falou. Temos que proteger o nosso patrimônio, eles querem dizer na sanha privatista do Bolsonaro. Não vão privatizar nada. Como é que foi mesmo o jeito que eles cuidaram da Petrobras? Eles nomearam um diretor em cada setor para cuidar bem? Lotearam tudo? E acabaram com a Petrobras. E assim que cuida? Então não dá. Então tá, vamos adiante, dizendo que estamos aqui na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Estamos aqui nos principais municípios do estado do Rio Grande do Sul, com a nossa programação, a nossa grade muito bem elaborada, ao vivo, contemplando uma grande camada da população rio-grandense. Estamos também nas plataformas digitais, né, minha gente, como o YouTube, né, RDC TV Digital, estamos no Facebook e no Instagram. É um negócio espetacular, a nossa RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Vamos ainda com o Gimo, né? Qualidade comprovada, sempre com o Gimo Multisuperfície, que é um negócio fantástico. Quem não tem, não usou ainda, claro que quando usar vai se encantar. Aliás, como todos os produtos Gimo, né? Que encantam os seus consumidores. Seu dia tem 24 horas, não desperdice seu tempo. Gimo Multisuperfície veio para ajudar na limpeza do dia a dia em toda a casa, no escritório, consultório, no corporativo, em todos os ambientes. Dá uma olhada. Seu dia tem 24 horas. Não desperdice seu tempo. O novo Gimo Multisuperfícies veio para ajudar na limpeza do dia a dia em toda a casa. Com fórmula inovadora e eficiente, não é necessário água para removê-lo. Basta aplicar diretamente na superfície, passar um pano seco e pronto. Em segundos, tudo volta a brilhar. Gimo Multisuperfícies, limpeza diária sem enxágue. Qualidade comprovada. Muito bem, vamos adiante. Estamos aí chegando praticamente no fechamento do programa. Faltam 2 minutos, Simone. Então, quero dar boas-vindas a Lojas Pernambucanas, que está voltando a Rio Grande do Sul. 2 lojas, Passo Fundo e Pelotas. Exatamente, a loja que marcou, né? Acho que todos nós aqui com a musiquinha dele. Comprava um cobertorzinho na Pernambucana, alguma coisinha, né? E na Buri também, lembra da Buri? Não, até hoje eu sei a musiquinha da Pernambucanas, então que seja muito bem-vinda, Pernambucanas. Quem vai cantar? Não vou cantar, não. Então sei a musiquinha. Então eu quero dar boas-vindas a Pernambucanas, que ela venha e venham muitas lojas delas para o nosso estado, gerando emprego e trazendo bastante produtos de boa qualidade. É isso aí. Mas ela é tímida, a música era assim, quem bate é o frio. Aí me ajuda, segue. Não adianta bater, que eu não deixo você entrar. Tá vendo?
É que vem aquecer o meu lar. Nas casas pernambucanas é que vão aquecer o meu lar. Deixa entrar. Não, deixa eu entrar, Não, deixa eu Não pode entrar, já. Só rapidinho assim, ó. Este dia de hoje, o Brasil está aliviado. Graças a Deus nós vamos entrar certamente num período diferente. Uma nova era. Amém. Eu tenho a certeza que A esperança. Uma nova esperança. Isso é fundamental para as pessoas de bem desse país. Jair Bolsonaro não vai decepcionar, nós temos certeza, né? Esse continente verde e amarelo chamado Brasil. Nós temos a esperança toda, né? E gostamos que ele seja, eu gosto que ele seja um milico. Tá? Um capitão reformado e que o vice-presidente seja um general, eu gosto porque aí tem ordem, tem organização, tem respeito. E é o que nós precisamos desse país. É melhor militar olha, do que militante. Mas essa campanha contra os militares é coisa dos comunistas. Claro. Porque nos Estados Unidos, o Kennedy era militar, o George Bush pai era militar, eles têm uma penca de presidentes americanos militares e foram todos os grandes presidentes de um país. Gestões exitosas, marcaram. Muito bem, o programa se despede amanhã, 19 horas, como acontece há quase 26 anos, sempre ao vivo, mais uma edição do programa Atividade. Uma boa noite e até lá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.